não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, quer dizer que a primeira coisa que nós temos que fazer para começar a estudar a sério a política é, em tudo aquilo que nós observamos com o nome de política, tentar apreender algo que seja uma experiência, por assim dizer, fisicamente reconhecível. E que, quando você falar daquilo, todo mundo entende o que é. E, evidentemente, esta coisa chama-se poder. Não é isso? Então, toda e qualquer política, seja na polis grega, seja no Estado moderno, seja numa tribo de índios, seja em qualquer lugar do mundo, seja até na interplanetário, tá certo? É sempre o exercício de algum poder. E o poder, como nós vimos, é eminentemente um verbo. É a capacidade de fazer algo, a capacidade de ação. Não é isso? Então, é por isso que, quando nós queremos estudar política, nós já estamos pegando um conceito verbal muito elaborado, muito distante da experiência originária. Porque o certo é o seguinte, se o poder é uma capacidade de ação, então nós vamos ter que explicar que raio de coisa é a ação e o que raio de coisa é a capacidade. Né? E explicar de tal modo que nós possamos reconhecê-la quando a vemos. Não é isso? Então, nós podemos dizer, a ciência política não é uma ciência que tenha em si mesma a sua própria base. Ela se baseia em conhecimentos anteriores de natureza mais, vamos dizer, mais material, ou mais grosseira, tá certo? Nas quais ela se baseia. Então, você verá que o termo certo seriam dois. Um foi colocado em circulação pelo Ludwig von Mises, ele estava certo quando ele falava ele dizia, a economia se baseia na praxeologia, porque a economia é um estudo de um tipo de ação humana, então nós temos que ter uma teoria geral da ação para explicar o que é a ação econômica. A ação política é a mesma coisa, ela também se baseia numa praxeologia, no estudo da ação, tá certo? Mas ela também tem que se basear no estudo do próprio poder, numa cratologia. Então, alguém já ouviu falar, lendo livros de ciência política, de sociologia, já ouviu falar em cratologia? Não. Então, isso significa que esses cientistas todos não sabem de onde sai a política. Eles já pegam, vamos dizer, um termo carregado de conotações culturais e históricas que foram se acumulando ao longo do tempo. E ele acredita que isso corresponde a alguma realidade. Não, você tem aí apenas a história de um conceito. Não é isso? Então, um conceito é bom quando nós conseguimos trocá-lo pela referência a algum fenômeno que nos seja acessível fora daquelas palavras. Por exemplo, se aparece um sujeito grandão e forte batendo num pequeno e fraco, nós entendemos o que é o poder. Existe uma coisa mais simples do que essa? Não é isso? Então, vamos dizer, entendemos que a forma mais simples e elementar do poder é a imposição de uma força física. Não é isso? Quando nós vemos
um sujeito mais inteligente fazendo um mais burro de idiota, é um poder também. Não é isso? Quando você vê a pessoa com um montão de dinheiro no bolso e o outro sem nada, você está vendo uma diferença de poder ali. Por quê? Porque você sabe que o dinheiro é um meio de você conseguir fazer certas coisas. Não todas as coisas. Né? Existem inúmeras coisas que você não pode fazer com o dinheiro. Por exemplo, se você está fugindo de um urso, quer comer você vivo, não adianta oferecer uma propina para ele. Se você caiu do 10º andar de um prédio e você está apenas no 5º, não adianta você ter dinheiro. Então, você vê, o poder do dinheiro é um dos fetiches verbais mais desastrosos dessa discussão, porque todo mundo pensa assim que tudo no mundo é um poder financeiro, e imagina que as pessoas que têm muito dinheiro conseguem fazer tudo. Não é isso? Então, em primeiro lugar, nós entendemos que a política é um fenômeno do poder. Mas não é qualquer poder, não é certo? Nós sabemos que não é um poder físico imediato, não é o poder que o homem tem sobre elementos da natureza, sobre uma pedra, sobre bichos, etc, etc. Você não vai dizer que, né, um domador domando um urso está fazendo política. Não. É uma relação de poder, tá certo? Até bastante sutil, bastante complicada, mas não é uma relação política. Então, a relação política é eminentemente uma relação entre seres humanos. É a ação de um ser humano sobre outros seres humanos. Né? Nós podemos ver vários micromodelos disso aí que já são imediatamente reconhecíveis. Por exemplo, um pai dando uma ordem a um filho pequeno e o filho obedece. Não é isso? Ou quando você vê o bebê no colo da mãe, não é isso? O bebê recém-nascido, ele está absolutamente dependente daquela mãe, de onde vem até o alimento dele. Ele veio de dentro do corpo da mãe, quer dizer, ele não era nada antes disso, e ela continua a alimentá-lo com algo que vem do corpo dela. Então, essa dependência corporal, né, eu acho que é uma das experiências mais elementares e primitivas do poder. O bebê no colo da mãe. Não é isso? Todos nós sabemos que os bebês, eles ficam fascinados com a figura da sua mãe. A mãe é como se fosse o universo inteiro para eles. Nunca mais ninguém vai ser isso para a pessoa. Né? Aquilo que sua mãe foi para você, nunca mais ninguém vai ser. Só quando você encontrar Deus. Né? Mas nem o pai vai ser isso. Porque o pai entra no cenário mais tarde e aos poucos. Mas a mãe já veio tudo uma vez. Então, essa foi uma das primeiras conclusões que eu cheguei nesse estudo. Aquilo que nós chamamos autoridade, né? Em grego autoridade se diz arche, quer dizer, significa também o princípio, a origem de uma coisa, a origem, o fundamento de alguma coisa. Né? Então, alguém me pergunta, qual é a origem da autoridade? Eu digo, o fascínio do bebê pela sua mãe. Não há outra autoridade que possa se comparar a essa no mundo. O mais poderoso ditador do mundo jamais passou essa impressão para ninguém. Se você vê lá Mussolini, o Stalin, o Hitler falando, você pode ficar muito impressionado, mas não tanto quanto você ficou com a sua mãe quando estava mamando no peito dela. Então, isto quer dizer que toda relação nossa com o poder evoca esta experiência fundamental que todos nós tivemos. Né? As várias experiências políticas que você tem, ou na Grécia, ou na Alemanha nazista, ou na União Soviética, no Brasil, etc, etc. Bom, elas podem estar presentes só em determinadas circunstâncias. Então, nenhuma delas pode ser por si mesma o modelo do poder político. Não é isso? Mas o fascínio do bebê pela mãe está presente em todos os seres humanos. Ninguém escapou disso. Está entendendo? Então, é uma experiência elementar, real, profundamente real, da qual depende a nossa própria vida, tá certo? E a qual nós podemos nos remeter
sempre que alguma situação está difícil de entender e nós precisamos fazer com que ela recue às suas bases elementares para torná-la mais compreensível, você sempre pode se lembrar disso aqui. Hã? Então, arque quer dizer também um princípio originador, fundador. Então, claro que a autoridade, nesse sentido, é um arque, um princípio. Mas a própria palavra autoridade, não pela sua origem grega, mas pela origem latina, também nos diz algo, porque a autoridade vem de autor. E onde você conhece pela primeira vez o autor da sua vida? Quem é o autor da sua vida? Vamos dizer, é Deus. Ah, bom, mas essa noção veio depois. Mas você ficou sabendo disso por causa da sua mamãe. Então, o autor da sua vida é a mãe. Está entendendo? Então, esta é a origem da noção de princípio de autoridade. Todos nós podemos nos lembrar vagamente, né, desta emoção básica, mas nós sabemos que ela é real, que ela aconteceu de fato. Então, enquanto estamos lidando com isso, nós não estamos nos perdendo no mundo das palavras. Há uma experiência que você pode mencionar para todas as pessoas existentes e todas elas vão reconhecer. Só se for um monstro, supremo idiota. Fala, não lembro, não mamei, não tive mãe. Isso aí não existe. Não importa se é a sua mãe biológica ou se foi outra pessoa que te deu de mamar, mas alguém deu. Ninguém vai dizer que o bebê já nasceu, já foi direto no restaurante comer um bife. Isso aí não existe. Então, a experiência do mamar, né, é básica para todos os seres humanos e é ela que nos dá a noção da autoridade, da obediência, da submissão, tudo, praticamente todos os elementos dos quais nós vamos precisar para compreender o fenômeno político. Está entendendo? Já ouviram falar disso em algum lugar? Não. O sociólogo não sabe disso, o cientista político, esses caras todos não tiveram mãe. Então, e além disso, ele já vem com a ideia, né, ideia estereotipada. Você fala de poder, eles logo pensam no poder paterno. Né? Eu digo, como? Você nasceu e seu pai já veio dando ordens? Não é possível. Alguém teria que te alimentar. Primeiro teria que te dar a luz, né? Depois te alimentar. Tá? Chega um dia em que você pode entender a ordem que o pai te deu, mas isso é muito depois. Portanto, vamos dizer, o pai não pode ser a figura elementar da autoridade. Só quando você chegar à noção do Pai eterno, Deus, vai ser outra coisa. Mas essa noção não é tão fácil assim, né? Então, o primeiro contato que nós temos com a autoridade é, vamos dizer, com a autora da nossa vida, a nossa mãe. E ela se relaciona conosco de uma maneira que o pai jamais vai poder se relacionar. Porque o pai é uma outra figura, figura diferente, cuja força você percebe e que age sobre você. A mãe não age sobre você, ela envolve você. Ela é o seu mundo. Ela é o seu cenário. Estão compreendendo? Então, esse tipo de envolvimento, nenhuma pessoa poderosa jamais poderá voltar a ter com você. Só se for numa situação de hipnose, onde a voz do hipnotizador, do médico, do psicólogo, ela se torna o ambiente no qual você vive. Mas só nessa situação. E essas situações são passageiras, são breves. Então, isso quer dizer, na compreensão de qualquer situação que nós chamamos política, nós temos que buscar qual é esse ambiente fundamental onde o fenômeno se dá. Esse ambiente que nos envolve e que para nós é toda a realidade, isso é importante. Para o bebê, a mãe não é uma outra pessoa que está falando com ele dentro do seu ambiente. A mãe é o ambiente. Tanto que ele acaba de sair de dentro dela. E durante algum tempo ele ainda sente que está dentro. Então,
nós podemos dizer que esses elementos que constituem o ambiente básico no qual se dão os fatos são dificílimos de você expressar, mas você sabe que eles estão aí. Em toda situação que você viva, toda e qualquer situação, existe sempre um cenário básico que te envolve, cuja presença você percebe, mas do qual você sabe muito pouca coisa, né? E que predetermina o repertório de ações possíveis naquela situação. Está entendendo? Então, nós podemos dizer que isso aí é como se fosse o inconsciente da política. Inconsciente no sentido freudiano. Então, o inconsciente, ele tem lá uma série de regras, de leis e de coisas que ele está nos impondo e que nós nem sabemos que raio de coisa que é. Isto sempre existe em toda a situação humana. Por quê? Esse é outro elemento básico da ciência política, é que ninguém sabe tudo. Né? Em toda situação, toda e qualquer situação, existe uma quantidade inumerável de fatores desconhecidos. Isto é verdadeiro de toda situação, toda e qualquer situação humana. E é claro que uma coisa como a política, que é uma situação humana, não vai poder ser estudada sem nós levarmos isso em conta. Então, se ler algum livro que estudasse uma situação qualquer, partindo daquilo que os personagens envolvidos ignoravam, não, nunca ninguém fez isso. Eu acho incrível isso aí. Né? Por exemplo, quando houve a Revolução Russa, né? Derrubaram aquele governo provisório e instalaram o regime comunista. Alguém sabia o que aquilo ia dar? Ninguém sabia. E, no entanto, as consequências reais vieram. Ninguém pôde escapar delas. Não é isso? Ou seja, os autores da Revolução e as vítimas da Revolução simplesmente não sabiam o que estava acontecendo. Eles sabiam uma parte. Essa parte, é claro que é importante, mas eles não tinham ideia do quadro geral. Ora, então vocês entendem que qualquer estudo de uma situação política deveria começar pelo estudo da ignorância envolvida. O que ninguém está sabendo, o que ninguém aqui está conseguindo imaginar e que pode se desenvolver em consequências inesperadas. Né? Em geral, cientistas políticos, sociólogos só falam daquilo que eles sabem e que os outros sabem. Então, isso quer dizer que já começaram pelo lado errado. Porque estão projetando sobre as situações reais uma espécie de delírio de onipotência. Nós sabemos que na quase totalidade das situações humanas, a maior parte dos fatores nos é desconhecida. Né? É assim, em geral, a vida humana é uma situação na qual você está procurando, né, encontrar um caminho numa floresta que você não está nem vendo. Na qual você vê só um pedacinho, o próximo metro, vamos supor. Você não tem a menor dica. Ele tem uma estrela no céu para te orientar. E se essa estrela estiver lá, você não sabe ler as estrelas, então não adianta nada. Então, esta ignorância básica das situações é um elemento fundamental da ciência política, meu Deus do céu. Então, se você estudar, por exemplo, situações em que os governantes tomaram determinadas decisões e elas desencadearam tais ou quais consequências, você vai ver que o papel da ignorância nisso é monstruoso, enorme. Eu tomo como exemplo, por exemplo, a Batalha de Waterloo, onde o sujeito que foi o maior general de todos os tempos fez um erro medonho. Não é isso? Então, ele teve um confronto
com o exército prussiano aqui, e o exército prussiano se retirou. E daí ele mandou um general juntar uma tropa e perseguir os prussianos. Só que acontece o seguinte, os prussianos, em vez de ir embora, eles deram a volta e entraram no campo de batalha pelo outro lado. Então, quando o outro general chegou atrás deles, ele já tinha feito um estrago. Então nós podemos perguntar assim, por que esse general não teve a ideia de voltar atrás para reforçar as tropas francesas que ficaram? Por que ele obedeceu a ordem automaticamente até o fim? Ele mandou perseguir os caras, eu vou perseguir até o fim. E foi justamente essa a burrada. Eu sempre penso, por que isso aconteceu? Bom, a gente pode dizer, bom, esse general era burro, né? Mas isso nos explica alguma coisa? Explica em parte, é uma explicação genérica. Nós sabemos a burrice genérica dele, mas não sabemos exatamente o que ele pensou para fazer. Por que ele não retornou em tempo para reforçar as tropas que tinham ficado no campo de batalha, né? Nós nunca vamos saber isso. E, no entanto, essa batalha teve consequências enormes. Nós podemos conjecturar assim, e se Napoleão tivesse permanecido no poder? A Europa inteira seria um conjunto de dinastias napoleônicas até hoje. Não é isso? A história teria sido muito diferente. Não é isso? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.